Queridos irmãos, queridas irmãs, são exatamente 3 horas da manhã. E se você está aqui agora, ouvindo esta oração, saiba, isso não é coincidência. Existe um propósito, existe uma direção divina nesse encontro. E neste silêncio da madrugada, enquanto muitos dormem, Deus está acordado, atento, e Ele está te ouvindo. Eu quero declarar com fé junto com você: tudo posso naquele que me fortalece. Respire fundo. Deixe o coração aquietar. Talvez você tenha chegado até aqui cansado. Talvez a mente esteja sobrecarregada e sua alma gritando em silêncio por socorro. Talvez você mesmo nem consiga mais explicar. Só sente esse peso, essa sensação de que algo dentro de você está prestes a desmoronar. Mas nessa madrugada, eu preciso te dizer, a graça de Deus está te alcançando. Ela não chega como cobrança, ela não chega como acusação. Ela chega como um abraço, como um toque suave no meio da dor, como um sussurro dizendo: eu estou aqui, eu nunca te deixei. Enquanto o mundo lá fora se cala, enquanto as ruas estão vazias e o tempo parece desacelerar, o que parece pequeno para você é grande diante de Deus. Cada lágrima que você não conseguiu conter, cada pensamento que te consumiu antes de dormir, cada medo que tentou roubar tua paz, Deus vai, e Ele não ignora a dor de um coração sincero. Por isso, fica comigo até o fim. Vamos orar juntos, vamos nos derramar diante dEle, vamos abrir nosso coração como quem conversa com o Pai, porque é isso que Ele é, Pai. Refúgio, bem presente na angústia. Talvez você nunca tenha feito isso antes, ou talvez já tenha feito tantas vezes que se sente cansado. Mas hoje pode ser diferente. Hoje, essa oração pode ser o ponto de virada, a luz que você precisa para continuar. Então feche os olhos, ou mantenha-os abertos, se preferir. Mas permita que a sua alma fale agora. Permita-se ser alcançado por esse Deus que conhece até o que não consegue dizer em palavras. Os teus bastidores. Ele sabe da luta que você esconde atrás do sorriso. Ele conhece as perguntas que ninguém responde. Ele ouve os gritos abafados que você solta no travesseiro. E mesmo assim, Ele continua te amando com um amor que não cansa, que não desiste, que não vai embora. A madrugada não é o fim, é o início de algo novo, e agora pode ser o seu recomeço. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Senhor Altíssimo, Deus de amor, de bondade e de poder, nesta madrugada santa, nós entramos na Tua presença com o coração quebrantado. Não trazemos nada além da nossa verdade. E a nossa verdade, Senhor, é que estamos feridos, cansados, sobrecarregados e precisamos de Ti mais do que nunca. O mundo tem nos puxado para tantos lados, mas nesta hora nós paramos tudo, silenciamos tudo para nos colocar diante de Ti. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa nossas falhas escondidas, nossas palavras impensadas, nossos pensamentos carregados de dor, de dúvida, de desânimo. Às vezes pensamos coisas que não queríamos pensar. Falamos o que não deveríamos ter falado. Guardamos sentimentos que nos adoeceram por dentro. Por isso, Pai, nós te pedimos agora, nos lava-nos com Teu sangue, com Tua misericórdia, com Tua bondade que não falha. Se nossas mãos estão manchadas, limpa-as. Se nosso coração está abatido, renova-o. Se nossa mente está confusa, traz paz. Purifica-nos agora, Senhor, porque sem santidade, sem arrependimento, não conseguimos respirar em Tua presença. Quantas vezes, Deus, quantas vezes tentamos sozinhos e caímos? Quantas vezes dissemos que daríamos conta, que seríamos fortes, que ninguém precisava se preocupar conosco? Mas no fundo, o que mais queríamos
era gritar, pedir ajuda, pedir alívio. Por fora sorrimos, por dentro desmoronamos. E é por isso que nesta oração nós nos rendemos por inteiro. Não queremos mais sustentar uma força que não temos. Queremos apenas nos entregar, Senhor. Como filhos que correm para os braços do Pai depois de um dia difícil. E sim, os dias têm sido difíceis, Pai. Oh, como têm sido difíceis. Parece que tudo ficou mais pesado, mais confuso, mais injusto. Portas se fecharam, relacionamentos se romperam. O sustento escorregou pelos dedos. E em meio a tudo isso, Senhor, a alma ficou exausta e muitas vezes calada. Mas mesmo assim, mesmo com tudo isso, ainda estamos aqui. Ainda temos um fio de esperança. Ainda temos fé para sussurrar. Ajuda-nos, Senhor. Não nos deixa cair. Pai, segura firme nas mãos dessa pessoa que ora comigo agora. Ela está tentando, Senhor. Está lutando. Mesmo sem forças, ela levanta todos os dias com medo. Mas ainda assim, levanta. Ela não tem todas as respostas, mas continua buscando. Tira, Senhor, essa pessoa da vergonha. Tira ela desse momento de escuridão. Tira esse peso do coração. O Senhor conhece cada lágrima que ela não mostrou, cada medo que ela escondeu, cada fracasso que ela carrega no peito, como se fosse um fardo eterno. Mas hoje, nesta oração, nós lançamos sobre Ti todas essas dores e Te pedimos, nos sustenta. Há mães que não sabem mais como alimentar os filhos, pais que não sabem como continuar sustentando suas casas, a esposa chorando em silêncio, porque o casamento virou um campo de guerra, há filhos se afastando dos caminhos, há lares em ruínas, há corações implorando por socorro. Meu Deus, entra com provisão, entra com um milagre, entra com solução onde não há mais lógica, onde a razão já desistiu, onde o homem já disse, não tem mais jeito. Porque quando o homem diz acabou, o Senhor diz está apenas começando. Senhor, essa pessoa que está orando agora, ela não chegou aqui por acaso. Ela está carregando mais peso do que deveria. Está levando a culpa que nem é só dela. Está lutando contra sentimentos que ninguém vê. A insegurança, o medo, a aflição, a dor. Quantas vezes ela sorriu para não preocupar os outros, mas por dentro chorava. Quantas vezes ela disse, está tudo bem, só para evitar perguntas. Mas agora, Deus, agora ela pode ser quem ela realmente é. Porque na Tua presença, não precisamos fingir. Na Tua presença, podemos ser inteiros, com todas as rachaduras, com todos os pedaços. E é por isso que nós clamamos. Clamamos como quem pede socorro no meio de uma tempestade. Porque o Senhor é aquele que acalma o vento. O Senhor é aquele que diz silêncio para o mar. O Senhor é aquele que transforma a noite em manhã, lágrima em sorriso, causa em testemunho. Por isso, Deus, tira essa pessoa desse desânimo, dessa fraqueza, desse cansaço que já não é só físico, é da alma. Tira ela do medo, da ansiedade, da opressão. Tira ela do buraco escuro da depressão, da vontade de sumir, da sensação de que nunca será suficiente. Há pessoas agora, Senhor, que se sentem esquecidas, pessoas que já foram tão prestativas, tão generosas, mas que agora estão sozinhas, pessoas que ajudaram a tantos e hoje não tem ninguém que as ajude, mas nós cremos. O Senhor é aquele que se inclina. O Senhor é aquele que não despreza o clamor dos pequenos. Então se incline agora, Senhor, toca nesse coração e muda a história. A Tua palavra diz que o Senhor não rejeita um coração contrito. Então aqui estamos, quebrantados, pequenos, imperfeitos, mas confiantes de que o Teu amor não muda. Mesmo quando falhamos,
o Senhor permanece fiel. Mesmo quando desistimos, o Senhor continua acreditando em nós. Mesmo achamos que tudo está perdido, o Senhor nos encontra. E ainda que a dor seja grande, ainda que a solidão seja profunda, ainda que a resposta pareça distante, nós declaramos com fé: o nosso socorro vem do Senhor. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor é a nossa luz no meio da escuridão. Por isso, Pai, ajuda essa pessoa a levantar amanhã com ânimo. Ajuda ela a enxergar sentido onde hoje só existe confusão. Ajuda ela a se perdoar, a se aceitar, a se levantar. Talvez ela não veja como talvez tudo esteja escuro agora, mas sabemos que mesmo quando tudo parece fechado, o Senhor é a porta, e o Senhor abre portas que ninguém pode fechar. Por isso, Deus, abre essa porta de emprego, essa porta de restauração, essa porta de reconciliação, essa porta de cura. Abre o céu sobre essa vida agora, porque o tempo de choro pode durar uma noite, mas a alegria, Senhor, a alegria vem ao amanhecer, e esse amanhecer está chegando, ainda que aos poucos, ainda que com passos lentos, mas ele está vindo, porque o Senhor prometeu, e aquele que prometeu é fiel para cumprir. E nós cremos, mesmo com lágrimas nos olhos, que o Senhor está agindo, e por isso seguimos, por isso oramos, por isso esperamos, porque sabemos que mesmo em silêncio, o Senhor nunca deixou de ouvir, nunca deixou de ver, nunca deixou de amar. Senhor, continua conosco, não solta nossa mão. Ainda temos muito a orar, muito a entregar, muito a confiar, e o Senhor ainda tem muito a fazer, muito a restaurar, muito a surpreender. Fica conosco nesta oração, porque não estamos orando por costume, estamos orando por sobrevivência, por renovo, por transformação. Amém. Amém. Os dias têm sido difíceis, Pai, tão difíceis que muitas vezes faltam até palavras para explicar. Portas se fecharam, promessas não se cumpriram, pessoas que juraram estar ao nosso lado sumiram, e nós ficamos ali, tentando entender, tentando seguir em frente com o coração em pedaços. O peso do que não veio, do que não deu certo, das expectativas frustradas, se tornou um fardo quase insuportável. Mas mesmo assim, mesmo com tudo isso, nós ainda estamos aqui, porque quem tem compromisso contigo, Pai, não desiste. Quem já sentiu tua presença, não consegue simplesmente ir embora. Quem já foi tocado pela tua graça, ainda que caia, ainda que se arraste, sempre encontra forças para voltar. Ainda confiamos, Senhor. Ainda acreditamos que o Senhor pode mudar a nossa história. E é por isso que agora, com toda a fé que ainda nos resta, nós clamamos: Pai, segura firme na mão dessa pessoa que está ouvindo esta oração. Segura, porque ela está cansada. Segura, porque ela está por um fio. Talvez ninguém saiba. Talvez por fora esteja tudo bem, mas por dentro ela está gritando por ajuda. Tira essa pessoa da vergonha. Tira ela do peso das comparações do julgamento, das cobranças que esmagam a alma. Tira ela do desemprego, meu Deus. Abra uma porta, mesmo que pequena, mas abre, mostra que ainda existe um caminho. Tira ela da humilhação de depender de outros, de ouvir palavras que ferem, de carregar a sensação de ser um fardo para os que estão ao redor, ramais e corando pelos filhos, Senhor, chorando baixinho para não acordar a casa, chorando porque não sabem mais o que fazer. Mães que deram tudo de si, mas agora vêm os filhos perdidos, frios, afastados, andando por caminhos que só causam dor. Mães que oram há anos, sem ver mudança, mas que mesmo assim continuam crendo. E a paz
Pais que lutam em silêncio, que se sacrificam sem reclamar, que seguram a barra, mesmo quando já não aguentam mais. Pais que pensam nos filhos antes de pensar em si mesmos, que colocam comida na mesa, mesmo que falte paz no coração, Senhor. Esses pais e essas mães precisam de Ti. Eles precisam de direção, de descanso, de resposta. Eles precisam sentir que não estão sozinhos nessa guerra. Vem agora, Pai. Entra nessa casa, entra nessa família, entra nessa história. Mostra que o Senhor não esqueceu. Mostra que o Senhor ainda tem a última palavra, porque a medicina pode dizer que não. A cura, o juiz pode negar a causa, o gerente pode fechar a porta, mas o Senhor tem autoridade sobre tudo isso. E quando o Senhor fala, a última palavra é tua. Quantas pessoas estão ouvindo agora e se sentindo derrotadas? Pessoas que se dedicaram, que estudaram, que fizeram tudo certo, mas não colheram o que esperavam. Pessoas que começaram com esperança e agora só têm frustração. Pessoas que foram humilhadas, que perderam o brilho no olhar, que já não conseguem mais se ver como alguém capaz. Mas, Pai, o Senhor não nos vê com os olhos do mundo. O Senhor olha além. O Senhor enxerga potencial onde o mundo só vê. O Senhor vê fé onde o mundo vê fraqueza. Por isso, levanta essa pessoa agora. Sopra novo ânimo sobre ela. Reacende essa chama apagada. Mostra que ainda dá tempo, que ainda há vida, que ainda tem promessa, porque enquanto houver fôlego, há esperança. Talvez ela diga agora, mas eu perdi tudo. Perdi o emprego, perdi amigos, perdi o sentido da vida. Mas o Senhor sussurra, você ainda não perdeu a minha presença. E quem tem tua presença, Pai, tem tudo. A tua presença preenche, consola, sustenta, mesmo quando nada faz sentido. Por isso, Deus, entra nos bastidores dessa vida agora. Mequeceno que está escondido. Alinha o que está fora do lugar. Sabe aquela pessoa que se formou, se especializou, estudou tanto e mesmo assim não consegue uma oportunidade? Olha para ela agora, Senhor. Honra o esforço dela. Abre uma porta que ninguém mais vê. Sabe aquela moça que fez faculdade, mas hoje implora por qualquer trabalho, até mesmo uma faxina, uma diária, algo simples? Mostra a ela que nada é pequeno demais quando o Senhor está envolvido, que não importa o lugar, importa a tua mão sobre a vida dela. E tem aquele comerciante, aquele empreendedor que investiu tudo, investiu tempo, dinheiro, sonhos, e viu tudo ruir. A crise chegou como tempestade, levou recursos, destruiu o planejamento, afundou esperanças, e agora ele olha para os cacos, tentando entender onde errou. Mas talvez não tenha errado, talvez apenas tenha vivido um tempo difícil demais. E mesmo assim, mesmo debaixo da dor, ele continua aqui. Senhor, restaura esse projeto. Ressuscita esse sonho, dá estratégia, dá criatividade, dá um novo começo, porque o Senhor é especialista em recomeços. E mesmo quando tudo parece perdido, o Senhor mostra que ainda há chance de vencer. Pai, essa oração é o grito de quem quer viver. É o clamor de quem cansou de fingir que está bem. É o pedido sincero de quem só quer paz. Paz para dormir, paz para acordar, paz para continuar. Então traz essa paz agora, Senhor. Traz leveza, traz esperança. E se for preciso, traz lágrimas também. Mas que sejam lágrimas de cura, de libertação, de alívio. Que essa pessoa possa chorar como quem esvazia a alma e saí-la mais leve, mais forte, mais viva. A tua palavra diz que somos mais do que vencedores, não porque tudo dá certo, mas porque o Senhor está conosco mesmo quando tudo dá errado. Por isso hoje nós declaramos: não somos definidos pelas nossas quedas,
mas pela tua graça que nos levanta. Não somos definidos pelas portas que se fecharam, mas pelo Deus que pode abrir 1000 outras. Não somos definidos pelo que perdemos, mas por aquilo que o Senhor ainda vai fazer. E ainda que tudo diga não, nós escolhemos crer no teu sim. Ainda que o desânimo tente vencer, escolhemos confiar. Ainda que os outros duvidem, nós persistiremos, porque quem tem compromisso contigo, Pai, não desiste. Pode até cair, pode até tropeçar, mas não desiste, porque dentro do coração dessa pessoa, ainda que escondida, ainda que pequena, existe uma fé que não morreu. E é essa fé, Senhor, é essa fé que nos conecta com os céus agora. É essa fé que sustenta esta oração. É essa fé que, mesmo fraca, é suficiente, porque o Senhor nunca precisou de muito, só precisou de um coração sincero. Então, Deus, segura essa mão e não solta nem por um segundo, porque se o Senhor estiver conosco, pode passar por tudo. Se o Senhor estiver conosco, não importa o tamanho da perda, da dor, da luta, nós vamos dar a volta por cima, em nome de Jesus. Amém. Meu Deus, nós entramos agora em um território profundo, invisível aos olhos, mas real na vida de tantos. A guerra espiritual é silenciosa, mas cruel. Há pessoas que estão ouvindo essa oração e não entendem por que a vida delas travou. De repente, por que os sonhos não avançam? Por que tudo o que começam não termina? Por que mesmo se esforçando tanto tudo dá errado? E o que elas não sabem menos, ou o que até já desconfiam, mas não conseguem combater, e coexiste uma batalha acontecendo nos bastidores da alma. Por isso, Senhor, nesta madrugada, nós clamamos: levanta-te, ó Deus, entra com poder nesta guerra invisível. Repreende agora todo espírito maligno, toda seta lançada, toda palavra de maldição, toda obra das trevas, todo pacto, todo laço, toda corrente espiritual que foi colocada para impedir essa pessoa de viver o que o Senhor planejou para ela. Se alguém foi até um lugar de trevas para fazer mal a essa pessoa, se alguém mencionou o nome dela em rituais, se enterrou pertences, se acendeu velas, se usou fotos ou roupas em lugares consagrados ao mal, nós anulamos agora em nome de Jesus. Quebra, Senhor, desfaz toda magia, todo encantamento, toda inveja, todo olho grande, tudo aquilo que foi planejado para ferir, para prender, para destruir. Tua palavra declara: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. E é nessa promessa que nos firmamos agora. O Senhor é o nosso escudo, nossa torre forte, nesse refúgio no dia da angústia. E nós invocamos o teu nome, o nome que é sobre todo nome, para proteger essa casa, essa família, essa vida. Meu Deus, se alguém desejou a ruína dessa mulher, se torceram contra a ascensão desse homem, se maquinaram contra a paz dessa família, e o pecou agora, levanta o teu escudo. Envia teus anjos, Pai. Coloca guerreiros celestiais ao redor dessa casa, ao redor do quarto onde essa oração está sendo ouvida. Que a presença do teu Espírito Santo entre em cada cômodo, que a luz divina dissipe toda sombra, que a escuridão bata em retirada, que toda a opressão vá embora, que o medo vá embora, que a angústia deixe essa alma, que os tormentos noturnos cessem agora, que esse espírito de acusação, esse peso, essa culpa constante, essa tristeza sem motivo, saiam agora, em nome de Jesus. Repreende, Pai, todo espírito de miséria, de escassez, de confusão mental, de depressão profunda, de desistência. Repreende esse pensamento de morte, esse desejo de sumir, esse vazio. Que o teu poder encha agora cada canto dessa mente,
Que as vozes do mal sejam silenciadas, que os ataques espirituais que essa pessoa tem enfrentado sejam anulados agora. Ataques que vêm nos sonhos, ataques que causam insônia, pesadelos, paralisia do sono, medo de dormir. Nós oramos contra isso agora, em nome de Jesus. Que essa alma seja liberta, que os tormentos cessem, que a paz reine. Pai, muitos não acreditam que esse tipo de coisa existe, mas quem está vivendo sabe. Quem sente na pele, no corpo, na alma, sabe que tem algo errado, sabe que tem algo travando, e é por isso que essa oração é urgente. Clamamos por libertação, clamamos por limpeza espiritual. Que todo altar maligno seja derrubado agora, que toda maldição hereditária, tudo aquilo que veio por sangue, por linhagem, por pactos feitos por antepassados, seja cortado agora em nome de Jesus. Que essa pessoa seja desligada de toda aliança que não vem do céu. Que o Senhor rompa toda a cadeia espiritual. Que o Senhor declare liberdade. A tua palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é que o Senhor tem planos de paz para essa vida, planos do futuro, planos de vitória. Essa alma tem valor, tem propósito, tem identidade. O inferno pode até ter tentado apagar, mas o Senhor reacende agora. Reacende sonhos, reacende a dignidade, reacende a coragem, reacende o brilho no olhar, reacende o que estava morto, porque só o Senhor tem poder de chamar à existência o que não existe. E neste exato momento, nós declaramos vida. Se essa pessoa foi vítima de calúnia, de traições, de palavras duras que a marcaram profundamente, palavras ditas por quem ela confiava, por quem deveria amar, por quem deveria... Se essas palavras entraram como flechas na alma, Senhor, cura, toca onde ninguém mais toca, arranca a raiz dessa dor, arranca essa autoimagem quebrada, esse sentimento de inferioridade, esse medo de confiar de novo. Dá um novo coração, Pai, um coração livre, um coração sarado, um coração leve. E se alguém amaldiçoou a caminhada dessa pessoa, dizendo que ela nunca seria nada, que ela sempre seria um fracasso, que nada daria certo para ela, sei, essas palavras foram ditas com raiva, com desprezo, com ódio. Nós agora anulamos tudo em teu nome, Senhor, porque a última palavra não vem da boca dos homens, a última palavra vem da tua boca. E quando o Senhor diz vai, ninguém pode dizer fica. Quando o Senhor abre, ninguém fecha. Quando o Senhor exalta, ninguém rebaixa. Por isso nós profetizamos: essa pessoa vai dar a volta por cima, ela vai vencer essa guerra, ela vai se levantar em nome de Jesus. As lágrimas de hoje serão colheita amanhã, a vergonha de agora será testemunho depois. O que foi motivo de choro será motivo do louvor, e todos verão, todos saberão que não foi sorte, não foi coincidência, não foi ajuda humana, foi o Senhor quem fez, foi o Senhor quem livrou, foi o Senhor quem restaurou, foi o Senhor quem escreveu uma nova história. Nós cremos nisso, Pai, e é por isso que oramos com tanta fé. Então sela essa oração agora, sela com o teu poder, com a tua presença, sela com teu sangue precioso, que cada pessoa que estiver orando conosco sinta paz, sinta leveza, sinta que algo mudou no ambiente e que daqui para frente nenhuma arma forjada prosperará, nenhuma seta lançada atingirá, nenhuma obra das trevas prevalecerá, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E nós estamos seguros, escondidos, debaixo das tuas asas. Amém. Você já parou para pensar que mesmo em meio ao caos, à confusão,
aos dias escuros, você está de pé, que mesmo depois de tudo que te aconteceu, ainda existe dentro de você um fio de esperança que não se apagou completamente. Consegue perceber que existe algo, ou melhor, alguém que tem te sustentado, mesmo quando tudo parece desmoronar. Quantas vezes você sentiu que não tinha mais forças, mas de repente veio um alívio inesperado, uma palavra, uma música, uma oração, e você conseguiu continuar? Você já pensou que talvez, só talvez, não tenha sido coincidência? Que talvez tenha sido a mão de Deus segurando a sua? Será que o que você perdeu é realmente maior do que aquilo que Deus ainda pode fazer na sua vida? Será que o fim de uma porta, de um ciclo, de um relacionamento, realmente anulou todos os planos que o céu desenhou para você? OU Syracuse. Deus está justamente usando essa dor, esse momento de silêncio, essa sensação de abandono, para te fazer enxergar algo maior, algo que os olhos ainda não conseguem ver. Você já considerou que talvez aquilo que você tanto quis, se tivesse acontecido, teria te afastado de Deus, teria te ferido mais, teria te aprisionado num caminho que não era para você? Quantas vezes você já chorou em silêncio, com o travesseiro molhado, sem ninguém perceber, mas mesmo assim conseguiu levantar? No outro dia. Quantas vezes você sorriu para fora e sangrou por dentro? Quantas vezes você pensou, agora eu não aguento mais, mas aguentou? Quem você acha que te deu força para suportar? Quem colocou esse fôlego dentro de você? Quem renovou sua alma quando nem você sabia explicar como? A verdade é que até as suas lágrimas são contadas por Deus. Nenhuma delas cai no chão, sem propósito. Nenhuma lágrima é ignorada pelo céu. Sabe, tem gente que olha para você hoje e não faz ideia das guerras que você já enfrentou em silêncio. Não sabe das batalhas internas, das crises de fé, das noites de angústia, dos dias em que você só queria desaparecer, mas Deus sabe. Ela estava lá quando ninguém mais estava. Ele viu quando você caiu e também viu quando, mesmo em pedaços, você decidiu se arrastar na direção da esperança. Isso não é fraqueza, isso é fé. Fé não é ausência de dor. Fé é continuar acreditando mesmo com um coração despedaçado. Voca já pespo. Como? Mesmo depois de tantas decepções, o seu coração ainda deseja recomeçar. Você já percebeu como, mesmo depois de tantos nãos, você ainda espera um sim? Você já notou que existe algo dentro de você que ainda acredita no amor, na cura, na transformação? Isso não é tolice. Isso é um sinal de que você foi feito para continuar, que você carrega dentro de si uma força que não vem do mundo, uma força que vem do alto. Como disse Jó, mesmo coberto de feridas, mesmo sem entender os caminhos de Deus, mesmo sem respostas para sua dor, ele declarou com convicção: eu sei que o meu Redentor vive. Ele não disse, eu acho, ou espero. Ele disse, eu sei. E essa certeza sustentou ele quando tudo ao redor dizia o contrário. Joe perdeu tudo: família, bem, saúde, dignidade. Mas não perdeu sua fé, não perdeu sua intimidade com Deus. Não perdeu a convicção de que o último capítulo da sua história ainda não tinha sido escrito. E você, o que tem sustentado você, colocado a sua confiança, sua fé tem sido abalada pelas circunstâncias, ou tem sido fortalecida pela esperança de que Deus ainda está no controle? Você tem permitido que a dor te aproxime de Deus, ou tem deixado que ela te afaste? Você tem se lembrado de quem é o seu Redentor? Porque se ele vive, a sua história ainda não acabou. Se ele vive, há esperança, há promessas, há um novo começo, há uma saída, há uma resposta.
Não importa o quanto tudo parece bagunçado agora, o quanto a vida fugiu do controle. Se você ainda consegue sussurrar um Senhor, me ajuda, então é porque Ele ainda está aí, do seu lado. Não importa se ninguém acredita mais em você, Deus acredita. Ele conhece cada parte da sua história, inclusive aquelas que você tem vergonha de contar. E mesmo assim, Ele permanece ao seu lado. Ele não desiste de você. Ele não desiste do que Ele começou. E se você chegou até aqui, se está ouvindo cada palavra dessa oração, é porque o Espírito Santo está te chamando de volta. Está te lembrando que há um Redentor. Está te dizendo: você ainda vai viver promessas que nem imagina. Porque, assim como Jó, você também pode dizer: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim Ele se levantará sobre a terra. Jó perdeu tudo, absolutamente tudo. Perdeu filhos, perdeu seus bens, perdeu sua saúde, perdeu os amigos que mais pareciam juízes do que consolo. Ele perdeu o conforto, perdeu o sossego, perdeu o show. Mas tem algo que ele não perdeu, algo que o inferno inteiro tentou arrancar, algo que foi testado ao extremo. Jó não perdeu sua amizade com Deus. Ele não perdeu a sua fé, não perdeu a sua reverência, não perdeu a certeza de que, mesmo quando tudo parece ruir, Deus ainda está no controle. O inimigo quer apenas te ver triste. Ele quer te ver murmurando. Ele quer ver sua fé sufocada pela dor. Ele quer que você desista da oração, desista da esperança, desista do altar. Ele quer que você pense que Deus te esqueceu, mas escute isso com o coração aberto. A fé que sobrevive à tempestade é a que produz o milagre. A adoração que nasce no vale é a que muda os céus. Você precisa escolher, no meio da dor, no meio da perda, no meio da confusão, você vai ser um murmurador. Eu amo adorador. Porque a diferença entre os dois está em onde você coloca o foco. O murmurador olha para o problema, o adorador olha para o Redentor. O murmurador enxerga o fim, o adorador enxerga um novo começo. O murmurador questiona, o adorador confia, mesmo que não entenda, mesmo que doa, mesmo que pareça que está tudo contra. Jó disse: depois de consumida esta minha carne, ainda verei a Deus. Ou seja, mesmo que tudo acabe, mesmo que o corpo não resista, mesmo que tudo se desfaça, ainda há esperança. Ainda há vida depois da dor. Ainda há renovo depois da seca. Ainda há um recomeço onde o mundo só vê o fim. Porque o que Deus tem para você não termina com uma perda, com um não, com um momento de crise. O que Deus tem para você é eterno, é firme, é cheio de graça. E agora, respira fundo. Deixa essa palavra entrar no seu coração. O seu amanhã não está nas mãos do inimigo. O seu amanhã não está nas mãos da crise, da doença, do desemprego, do abandono. O seu amanhã não está nas mãos de quem te feriu. O seu amanhã está nas mãos de Deus, aquele que conhece cada parte da sua história, aquele que enxuga suas lágrimas quando ninguém mais vê, aquele que te sustenta quando até você pensa em desistir. Então, por mais que esse dia tenha começado difícil, por mais que essa madrugada tenha sido pesada, saiba que Deus está cuidando de tudo e Ele te sustenta, Ele te levanta, Ele te cura, Ele te restaura, Ele muda decretos, Ele desfaz armadilhas, Ele transforma o que parecia impossível. Ele é especialista em reescrever histórias e Ele vai reescrever a sua. Você vai viver um tempo novo, um tempo de renovo, um tempo de crescimento, um tempo de abundância, um tempo de cura emocional, um tempo de paz na alma. Ainda que você não veja agora, o céu está se movendo ao seu favor. A porta que Deus abre,
ninguém fecha. O nome que ele exalta, ninguém apaga. O sonho que ele plantou, ninguém rouba. Continue confiando. Continue orando. Continue adorando, mesmo que com lágrimas, porque ele está vendo tudo. E se essa oração tocou o seu coração, se em algum momento você sentiu que Deus falou diretamente com você, então escreva aqui nos comentários: Amém. Eu creio, não como um ritual, mas como ato de fé, como uma semente de esperança lançada na terra do impossível. Deixe seu amém como um testemunho, como uma declaração de que você não vai desistir. E não pare por aqui. Clique no botão de like se essa oração te alcançou. Isso ajuda a palavra de Deus a chegar ainda mais longe, a tocar mais corações. Se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. Aqui você vai encontrar orações que alimentam a alma, mensagens que restauram o coração e palavras que te lembram diariamente: você não está sozinho. Ative o sininho para receber as próximas orações, porque cada nova palavra pode ser a resposta que você tanto tem esperado. Compartilhe esse vídeo com alguém que esteja passando por um tempo difícil. Pode ser um amigo, um parente, alguém que você sabe que precisa ouvir isso hoje. Um simples gesto pode mudar o dia de alguém ou até mesmo salvar uma vida. E se você quiser continuar nessa presença, se o Espírito Santo está queimando aí dentro do seu coração, tem um vídeo especial te esperando aqui na descrição, uma palavra viva que vai fortalecer ainda mais a sua fé. Que Deus te abençoe, que Ele abençoe sua casa, sua família, seus sonhos e sua jornada. Que Ele te encha de paz e te lembre todos os dias que o seu Redentor vive. Em nome de Jesus. Amém.